Você tenta explicar. Acha que está sendo justo, mas só está mostrando que ainda precisa ser aceito. Sabe o que é mais cruel? Ver um homem se destruindo com palavras, tentando provar sua inocência para quem já o condenou. É como assistir alguém se afogar em água rasa. A salvação está ao alcance, mas ele insiste em afundar. Você já foi esse homem. Talvez ainda seja. Aquele que escreve mensagens longas, justificando uma decisão simples, que explica o porquê de cada ação, como se a vida fosse um tribunal e você o eterno réu. Sartre sabia exatamente o que isso significava. Má fé disfarçada de transparência. Você não está sendo honesto, está implorando por absolvição. Mas aqui você vai entender uma verdade que corta fundo. A explicação excessiva é uma forma disfarçada de submissão ao julgamento externo. E Sartre ensina que a verdadeira liberdade só é possível quando você abandona a necessidade de ser compreendido e começa a existir por decisão própria, não por aceitação dos outros. Isso não pode continuar. Chega de ser o homem que se justifica até perder a dignidade. Se você já se viu tentando convencer alguém de que não é o que parece, comenta aqui embaixo. E se esse vídeo te lembrar de alguém que vive se explicando demais, compartilha agora. Talvez seja a última vez que ele precise ouvir isso de forma tão direta. O ciclo da explicação infinita é mais devastador do que você imagina. Funciona assim: alguém julga você, você explica, e a explicação vira nova prova contra você. É uma armadilha psicológica perfeita. Quanto mais você tenta se livrar dela, mais emaranhado fica. Explicar demais revela 3 fraquezas mortais. Primeira, você ainda acredita que pode controlar a percepção dos outros através de palavras. Segunda, você não aceita quem realmente é. Precisa de uma versão melhorada para apresentar ao mundo. Terceira, você transformou sua existência num pedido de desculpas permanente. O homem que se explica demais não está sendo transparente. Está sendo transparente sua insegurança. Cada justificativa é uma confissão. Eu não tenho certeza se mereço estar aqui. Cada explicação longa é um sinal. Eu preciso da sua aprovação para existir. É por isso que quanto mais você fala, menos credibilidade tem. Observe ao seu redor. Quem são os homens respeitados? São aqueles que justificam cada movimento? Ou são aqueles que agem e deixam suas ações falarem? O mundo não respeita quem se explica. Respeita quem não precisa se explicar. É uma lei cruel, mas é a lei. Você transformou sua vida numa audiência pública onde você é simultaneamente o réu, o advogado de defesa e o juiz que se declara culpado. Sartre mostraria que isso não é honestidade. É covardia existencial. Você está se escondendo atrás de palavras para não assumir a responsabilidade de simplesmente ser quem é. Sartre define má fé como mentir para si mesmo para escapar da responsabilidade. E a explicação excessiva é uma das formas mais sutis de má fé que existem. Quando você tenta parecer melhor do que é, já deixou de ser livre. Você se tornou prisioneiro da imagem que precisa manter. Para Sartre, a liberdade humana é radical e assustadora. Significa que você é inteiramente responsável por suas escolhas, sem desculpas, sem justificativas, sem atenuantes. Mas a maioria das pessoas foge dessa responsabilidade, se escondendo atrás de explicações intermináveis sobre por que fizeram o que fizeram. O filósofo francês tinha uma visão brutal sobre isso. Quando você vive tentando ser bem interpretado, você não está vivendo, está representando. Você se transformou num ator tentando convencer a plateia de que merece aplausos. Mas a plateia já decidiu o que pensa de você antes mesmo de você abrir a boca. A má-fé justificadora funciona assim. Você faz uma escolha, mas em vez de assumir que foi sua decisão livre, você cria uma narrativa elaborada sobre como não teve opção, como a situação exigiu, como qualquer pessoa faria o mesmo. Você rouba de si mesmo o crédito e a responsabilidade pela própria vida. Sartre diria que você está se tratando como uma coisa
não como um ser humano livre. Coisas precisam ser explicadas. Tem causas, efeitos, justificativas. Mas seres humanos livres simplesmente existem e escolhem. A diferença é brutal. Um é objeto de análise, o outro é sujeito de ação. O desejo de ser compreendido se torna uma prisão, porque você deixa de viver para si e passa a viver para ser interpretado. Mas viver para ser interpretado é viver como reflexo, não como existência. É aceitar que sua realidade depende da aprovação externa, o que é a negação mais completa da liberdade que Sartre defendia. A liberdade real exige que você aceite ser mal compreendido e siga mesmo assim, porque a compreensão dos outros não é pré-requisito para a sua existência. Você existe primeiro, as interpretações vêm depois. E se vierem? Conheço um homem que destruiu um relacionamento de 5 anos explicando demais. Ela chegou em casa tarde. Ele perguntou onde ela esteve. Resposta evasiva. Em vez de simplesmente aceitar que algo estava errado e agir, ele passou 3 horas tentando entender a situação. Cada pergunta dele soava como desespero, cada explicação dela soava como mentira. Mas o pior não foi a suspeita de traição. Foi o que aconteceu depois, quando descobriu que ela realmente tinha outro. Em vez de simplesmente terminar, ele passou semanas tentando entender por quê. Mandava mensagens longas perguntando onde errou, o que poderia ter feito diferente, como poderiam resolver a situação. Ela bloqueou ele em tudo. E você sabe por quê? Não foi pela traição descoberta. Foi pelo desespero das explicações. Uma traição pode ser um erro, mas um homem que implora por explicações é um homem sem dignidade. E dignidade, uma vez perdida, é impossível de recuperar. O mais cruel? Ele ainda acredita que foi maduro tentando conversar, que foi racional, buscando entender, que foi justo dando chances para ela se explicar. Mas maduro seria aceitar a realidade e agir. Racional seria entender que traidores não merecem explicações. Justo seria preservar sua própria dignidade. 2 anos depois, ele ainda manda mensagens esporádicas para ter closure. Ainda tenta entender, ainda se explica. Transformou uma traição que durou alguns meses numa humilhação que já dura anos. Porque não consegue aceitar que algumas coisas não precisam ser compreendidas, precisam ser cortadas. A necessidade de explicação revela uma crença infantil, a de que o mundo é justo e que, se você apresentar argumentos suficientes, as pessoas vão ver a verdade e te tratar melhor. Mas o mundo não funciona assim. As pessoas já decidiram o que pensam de você antes de você falar. Suas explicações só confirmam que você se importa demais com a opinião delas. Explicar é sempre reagir. E quem reage está sempre em desvantagem. Você se coloca na posição de quem precisa se justificar, o que automaticamente dá ao outro o poder de julgá-lo. É uma inversão de poder devastadora. Você entrega sua autoridade para quem já decidiu usá-la contra você. O diagnóstico é claro. Você ainda acredita que pode controlar como os outros te veem através de palavras. Mas percepção não é racional, é emocional. As pessoas sentem primeiro, depois justificam o que sentiram. Se alguém já decidiu que você é culpado, suas explicações só vão dar mais munição para essa convicção. A estratégia correta é o oposto. Aceitar que você vai ser mal interpretado e que isso não é problema seu. Quando você para de tentar controlar a percepção dos outros, você recupera o controle sobre sua própria vida. Quando você para de se explicar, você força os outros a lidarem com sua existência crua, sem filtros, sem justificativas, sem desculpas. O silêncio estratégico é uma arma poderosa porque obriga o outro a preencher o vazio com suas próprias projeções. E, na maioria das vezes, essas projeções revelam mais sobre quem está julgando do que sobre quem está sendo julgado. Você se torna um espelho que reflete a natureza de quem olha para você. Agora vou te contar sobre outro homem, chefe de departamento,
acusado publicamente numa reunião de não ser colaborativo com outros setores. Toda a sala olhando, esperando a justificativa. Ele simplesmente disse: pense o que quiser, e voltou a ler seus papéis. Silêncio constrangedor. A pessoa que fez a acusação ficou ali, esperando a discussão que não veio. Tentou insistir. Você não vai se defender? Ele levantou os olhos, olhou diretamente para ela e disse: não preciso te convencer. E foi isso. A reunião terminou sem explicações. Mas algo interessante aconteceu. Durante a semana, 3 pessoas diferentes vieram falar com ele em particular. Não para confrontar, para entender. Porque um homem que não se explica desperta curiosidade. Um homem que não se justifica ganha respeito involuntário. 6 meses depois, ele foi promovido. A pessoa que o acusou foi transferida para outro departamento. Coincidência? Não. Organizações respeitam quem não implora por respeito. O mundo corporativo pode ser político, mas uma coisa é certa: ninguém promove quem se humilha publicamente com explicações desesperadas. O mais interessante, quando perguntaram a ele como lidou com a situação, ele disse algo que resume tudo: não é meu trabalho fazer as pessoas me entenderem, é meu trabalho fazer meu trabalho. Simples, direto, livre. Esse homem entendeu algo fundamental. Explicações são para subordinados. A autoridade não se explica, se impõe através de presença e resultados. Quando você aceita o papel de quem precisa se justificar, você automaticamente aceita uma posição inferior na hierarquia social. Como parar de se explicar na prática? Primeiro, desenvolva frases de presença e fechamento. Pense o que quiser. Não preciso te convencer. Você não precisa entender, só respeitar. Essas frases cortam pela raiz qualquer tentativa de te colocar na posição de réu. Segundo, assuma a decisão como ato final. A ação é maior que justificação. Quando alguém questionar suas escolhas, em vez de explicar por que fez, simplesmente reafirme que fez. Sim, eu decidi isso. Sim, eu agi assim. Sim, foi minha escolha. Ponto final. Terceiro, pratique o silêncio autêntico. Não o silêncio de quem está fugindo, mas o silêncio de quem já decidiu. Existe uma diferença brutal entre os dois. O primeiro é defensivo, o segundo é autoritário. Quem não se explica obriga o mundo a lidar com sua existência crua, e isso impõe respeito. Quarto, aceite que você vai ser mal compreendido e que isso não é problema seu. A maioria das interpretações que fazem sobre você diz mais sobre quem interpreta do que sobre você. Não é sua responsabilidade corrigir as percepções distorcidas dos outros. É sua responsabilidade viver com verdade. Quinto, substitua a necessidade de ser compreendido pela necessidade de ser respeitado. Compreensão é opcional, respeito é obrigatório. Você pode viver sem ser entendido, mas não pode viver sem ser respeitado. E o respeito vem da sua postura, não das suas explicações. Se alguma parte desse vídeo já te fez refletir sobre quantas vezes você se humilhou tentando se explicar, marca esse momento nos comentários. E se fez sentido até aqui, deixa um like. Não por mim, mas por você mesmo, como um compromisso de mudança. A transformação começa quando você percebe que sua dignidade vale mais que a compreensão dos outros, que sua paz vale mais que a aprovação externa, que sua liberdade vale mais que a interpretação correta de quem nem te conhece de verdade. A liberdade não começa quando te entendem. Começa quando você para de implorar para ser entendido. Sartre diria: pare de se explicar. Viva como quem já decidiu quem é. Você não precisa convencer ninguém. Você precisa apenas existir com verdade, mesmo quando isso incomoda, mesmo quando isso gera conflito, mesmo quando isso te faz parecer frio ou arrogante, porque arrogância é melhor que humilhação. Frieza é melhor que desespero. Solidão é melhor que companhia baseada em mentiras sobre quem você é. O mundo está cheio de homens que vivem se justificando.
que transformaram sua existência numa eterna audiência de julgamento, que mediram sua dignidade pela aprovação dos outros. Você vai continuar sendo um deles? Ou vai aceitar o desafio brutal da liberdade sartriana? Agora me diz, você ainda vai tentar ser compreendido ou já entendeu o jogo? Escreve isso. É o seu contrato de ruptura com a necessidade de aprovação. É o momento em que você para de ser réu da própria vida e se torna autor dela. E se você quer continuar ouvindo verdades que ninguém mais vai ter coragem de te dizer, se inscreve. Aqui, a ilusão não sobrevive. Aqui, você não vai encontrar consolos baratos ou motivação de palco. Vai encontrar filosofia aplicada à realidade brutal dos relacionamentos, do poder e da dignidade masculina. Porque no final, Sartre estava certo. Você é condenado a ser livre. E ser livre significa parar de se explicar para quem já decidiu não te entender.